Gente, eu quero convidar aqui à frente uma mulher de Deus. Vem cá, pastora Vanessa. Pastora Vanessa, chamaram a minha atenção que esse mês foi o mês das pastoras, diaconisas, obreiras pregarem aqui na igreja. E que eu não dei o currículo delas, eu peço perdão. Vanessa não gosta dessas coisas, mas eu vou obedecer o povo. Para quem não sabe, Vanessa é arquiteta. Além de pastora, é arquiteta e é também bacharel em teologia, também é teóloga. É a gestora de ensino da nossa igreja e é também a coordenadora do nosso Instituto Batista de Educação Teológica. Ela é casada, para aqueles que não sabem, Deus abençoa quem decide ser pastor. E eu não conheço pastor casado com mulher feia, você conhece? Não conheço. E os bichos são feios, não é? Eu tenho um espelho, eu me olho no espelho. Agora vê, aquele cara lá, hoje ele veio bem arrumado. Olha que camisa linda que ele está ali, ó. Está parecendo Bill Hybels, né? Ela, Cleves Vanessa é casada com o pastor Cleves. Mãe, eles são pais de duas lindas crianças que nós conhecemos. E quem não sabe, essa mulher é fruto de uma educação cristã, alicerçada na palavra. Ela é filha da Valéria e do Ronaldo Mitty. Fica em pé, Valéria e Mitty. Eu quero dar honra para vocês. Ela é filha desse casal. Aliás, os 5 filhos deles estão engajados na obra do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida deles, ok? Por isso que nós demos o curso Pais para toda a Vida para esse casal coordenar, porque eles sabem o que ensinar e têm autoridade para isso. Ok? Deus abençoe. E eu quero passar a palavra a essa pastora que tem me ajudado muito no ministério, para que Deus a use nessa noite a falar aos nossos corações. Amém? Pai, coloco a vida da pastora Vanessa nas tuas mãos. Obrigado, Deus, por tudo que ela representa na vida dos seus pais, que ela representa na vida do pastor Cleves, o que ela representa na vida e no meu ministério, no seio desta igreja. Que o Senhor a use de forma transparente e poderosa, através da sua simplicidade e dentro desse universo de cabedal que ela tem como serva do Senhor. Nós a colocamos diante da tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oi. Bom que a responsabilidade só aumentou, né? Ai, meu Deus. Tá favorável, tô tranquila, não tá acontecendo nada. Mas é uma honra para a gente estar aqui. A gente fica com medo, né? As pastoras estavam lá conversando. A gente fica morrendo de medo de subir aqui em cima, né? Porque é uma responsa enorme. Mas também é um privilégio de trazer a palavra de Deus, porque para mim não tem melhor coisa do que falar das coisas de Deus. Eu podia ficar falando das coisas de Deus o dia inteiro. É o meu sonho, quem sabe um dia eu ainda fico aí 100% só falando isso, porque é a melhor coisa que existe. Mas hoje a gente vai trazer uma palavra, e é a 4ª mensagem, né, dessa série. Primeiro a Lídia falou sobre as perdas, depois a pastora Deusa falou sobre restaurando a paz no lar, e semana passada a pastora Silvia nos falou sobre a família e nos mostrou que a família é um plano de Deus para nós, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que não podia ter semana melhor para a gente falar sobre esse tema. Nós vamos falar sobre segurança. Faça do seu lar um lar seguro. E eu queria te perguntar, você está seguro com o nosso Brasil? Você conseguiu abastecer seu carro? O Cleves ficou 4 horas na fila lá, o Cleves, o Dene, a Lídia, para poder conseguir abastecer. Aí depois de abastecer, todo mundo correu para o supermercado para fazer compra. Fiquei sabendo que no quarteto não tem nem ovo mais, né? O ovo acabou. Porque a gente vive uma situação de insegurança no nosso país. Não é de hoje, né? Já é de muito tempo. Diz que faz 20 anos que acabaram os medicamentos nos postos de saúde. Só essa semana lembraram que eles estão acabando, né? Então a gente já vive essa situação há muito tempo. Uma situação de incerteza, uma situação de insegurança no nosso país. E na sua família? É assim também? Sua família também vive essa insegurança? Sua esposa não sabe se você vai voltar para casa ou não, seus filhos não sabem se você vai continuar casado ou se vai embora. A sua família é um lugar seguro? Quando você volta para casa do trabalho, quando o expediente acaba,
Você tem vontade de voltar correndo para casa ou você prefere esticar o expediente? Não, fico aqui mais um pouquinho, tal, e vai levando, vai levando. É bom que daí quando você chega em casa, a mulher já está dormindo, o filho já está dormindo. É assim. Eu estava lembrando, né, estudando a mensagem e lembrando. Teve alguns meses atrás, em fevereiro, não sei quem viu as notícias, eu assisto notícia quando dá, porque anda tão ruim assistir notícia que às vezes eu prefiro até não assistir, né? Mas eu vi que em fevereiro teve um viaduto que caiu lá em Brasília, né? Parte do eixão sul lá de Brasília caiu. E aí foi aquela confusão, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, ninguém morreu, mas caiu o viaduto. E aí eu estava lendo a matéria e o governador do DF falou assim: Brasília é uma cidade que está envelhecendo. Então, ela é feita de concreto e ela precisa de reforços nas estruturas e ela também precisa de manutenção. E a nossa família também é assim. O tempo vai passando e a gente precisa reforçar as estruturas. A gente precisa de manutenção, senão uma hora ela vai cair. E quanto mais o tempo passa, pior fica. Às vezes a gente vai deixando as coisas, vai deixando, não, depois a gente resolve. E aí daqui a pouco, quando vê, cai a ponte, cai o prédio, igual caiu lá em São Paulo. Falta de manutenção, falta de restauração, falta de tampar os buracos que foram abertos, falta de arrumar o que tinha que ser arrumado. Mas parece que a gente fecha o olho, e assim como os governantes que a gente fala, não consertaram por quê, não sei o quê, a gente faz a mesma coisa. A gente também fecha o olho para aquilo que tinha que ser consertado, e não conserta. Então, eu queria desafiar você a gente ver 3 pontos. Como a gente vai construir esse lar seguro? Estou vendo o meu colega aqui, né? E quem gosta de construção, quem conhece, sabe que tem alguns passos que a gente tem que ir subindo para que uma construção, um edifício, né, seja levantado. E a primeira coisa que a gente faz é o quê, Geraldo? A fundação, né? Então, abre lá a sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 13. Ou acessa ela, né? Ou também, se for passar no telão, 1 Coríntios 13, 13. Fala assim: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A base para a gente construir uma família segura são essas 3 coisas. A fé, baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. Se a gente não tiver essas 3 coisas, o edifício não tem fundamento. Ele não tem fundação. E uma casa sem fundação cai. Antigamente as casas eram construídas só no baldrame. Fazia só em cima, assim, não ia para a terra, né? Porque daí, se não tiver fundação, qualquer vento, qualquer tempestade, cai. Uma casa cai. A nossa casa tem que estar alicerçada sobre essas 3 coisas. A fé baseada na Bíblia, uma esperança firmada em Jesus e um amor baseado em Deus. Esses são os alicerces, né? Esse é o primeiro passo, que é a fundação. Não adianta a gente querer fazer uma casa linda, maravilhosa, bonita, se não tem fundação. Então, cuida dessa parte. O que você está esperando para salvar a sua família? Será que você está esperando acontecer uma tragédia para você prestar atenção e abrir os olhos e ver que realmente eu tenho que consertar? Mas aí já caiu. Então, primeira coisa é isso, a fundação. Depois, tem a estrutura que levanta. Depois que você fez a fundação lá embaixo da terra, começa a vir a superestrutura, que é o que está em cima da terra, né? Que são os pilares e tal, e vai subindo a construção. Então, tem 3 coisas que a gente precisa, 3 atitudes que a gente precisa tomar para que a nossa casa vá crescendo e vá subindo como uma casa segura, um edifício seguro. E aí, vamos lá em 2 Timóteo 1:7. Eu vou falar vários versículos e quem quiser ir anotando, depois é bom para reforçar e lembrar. 2 Timóteo 1:7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Primeira coisa para você subir a sua casa, você já tem a fé baseada na palavra, o amor baseado em Jesus e a esperança lá em Deus. Ok, essa é a fundação. A estrutura agora.
são 3 coisas também que a gente precisa tomar cuidado, 3 atitudes. E a primeira é, e essa é meio difícil, enfrente os problemas. Enfrente os problemas. Fugir de um problema vai fazer com que ele desapareça? Não. Enfrente os problemas com sinceridade, do jeito que eles são, com verdade. Vai, enfrenta, presta atenção no que você tem que fazer. Não fuja deles. Lá em Isaías 41:10 fala: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenho medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Deus é o mais interessado em que a sua casa seja uma família firme, seja um lar seguro. Ele é o maior interessado nisso. Ele está interessado em que você cuide dos seus problemas. E às vezes você não quer enfrentar os problemas porque você não sabe o que fazer. Mas deixa eu te contar, Deus vai resolver para você. Só que Ele precisa que você vá. Ele não vai amarrar você e te jogar lá para você falar o que tem que falar. Você precisa decidir, eu vou enfrentar esse problema. Qual é o problema que eu tenho na minha casa que eu tenho que enfrentar? Então, vai, porque Deus vai com você. E aí, é a segunda coisa, a gente precisa pedir sabedoria para Deus. Porque nós não somos sábios a ponto de saber exatamente o que fazer. É Ele que tem que nos dizer. Eu detectei o problema, eu sei qual é o problema. Agora eu tenho que ir com a ajuda de Deus, pedindo sabedoria para Ele. E lá em Eclesiastes 7:19 está escrito assim: a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Então não fica com medo. Tenha coragem de enfrentar os problemas que você, às vezes você está aí sentado, eu estou falando e você está lembrando do que você precisa resolver. Enfrenta, pede sabedoria a Deus, porque Ele vai te dar. E a terceira atitude, seja persistente. Sabe o que acontece? Hoje em dia, a gente quer que tudo seja imediato, não é? A gente está acostumado que a mensagem do WhatsApp vai, e se os 2 tracinhos não ficam logo azul, você fica agoniado, porque o negócio não, a pessoa não responde, a pessoa não vê, porque a gente quer que tudo seja resolvido imediatamente. Mas nem sempre as coisas são assim. A gente precisa ter perseverança, para que aquele problema seja enfrentado, que a sabedoria venha de Deus e que você tenha tempo para resolver as coisas. As coisas não se resolvem de uma noite para o dia. E aí você fala, eu já conversei com ele e não resolveu. Não é assim. Senta e conversa. E aí a sabedoria de Deus vai te ajudando nessa persistência também. A gente precisa ter perseverança. Lá em casa eu falo que o Cleves é a pessoa mais perseverante que eu conheço. Porque ele não desiste. Ele quer uma coisa, ele sabe que Deus falou que é para fazer e ele vai fazer. E ele é perseverante, eu aprendo com ele, porque ele não desiste. Ele é mais que brasileiro, né? Diz que brasileiro não desiste nunca, ele não desiste nunca mesmo. Ele é perseverante total. E aí, lá em Salmo 30, no versículo 5, fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem que ter esperança de que isso vai melhorar. Então, seja perseverante, vai dar certo. Leva tempo para a gente construir um prédio bem feito. Se a gente contrata um pedreiro mais ou menos ali, e ele constrói a casa rapidão, beleza, mas está tudo torto. Está tudo fora do esquadro, daqui a pouco o negócio cai. Então, tenha perseverança. A sua família está construída sobre uma base firme, sobre a fé, a esperança e o amor? Você está disposto a enfrentar os seus problemas, pedir sabedoria a Deus e ter perseverança? Mas hoje, o meu foco não é a fundação e não é a estrutura que levantou. O meu foco hoje são nos reparos que a gente tem que fazer. Esse é o nosso foco hoje. Se os reparos forem feitos sempre, não vai ser tão caro de reparar um prédio. Mas se você espera demais, se você vai procrastinando, deixa para depois, para depois, para depois, daqui a pouco você não tem dinheiro mais para consertar o prédio que você tinha que consertar. Com a família é a mesma coisa. Se você vai deixando e vai deixando, daqui a pouco você não consegue. E aí o que acontece? Desiste. Outro dia teve uma reportagem lá, falando sobre os prédios do governo, né, federal, que estavam, não sei o quê, abandonados, ou estadual. E aí passou o prédio nosso,
uns prédios, né? Nossa, aqui de Palmas, falou aquele prédio do Ibama, que fica na frente do Sebrae, que eu sempre passava por lá e ficava pensando, esse prédio, será que não tem ninguém? E aí, na reportagem falou, é um prédio que precisa de tantos reparos, que os reparos que precisa fazer nele, é mais barato demolir, largar ele para lá. Porque é tão caro financeiramente, que não vale mais a pena. Tem alguma coisa na sua casa que precisa de reparo urgente, para que não aconteça isso? Para que daqui a pouco você não tenha mais o que fazer. O marido saiu de casa, não quer nem saber mais, aconteceu um desastre, seu filho se enfiou nas drogas e não quer mais saber. Qual coisa você precisa prestar atenção e reparar? Não deixe com que o reparo seja levado depois. A preguiça que a gente tem. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não, você tem tanta coisa para consertar com a sua mãe. E ela falou, não, eu conserto em outras vidas, eu vou ter muitas vidas para consertar. Não, não vai. Só que não. Você não vai ter outro momento para consertar. Conserta agora que você tem que consertar. Faça logo o reparo enquanto dá tempo de fazer, para que não seja tarde demais. E aí, são os pontos que eu queria que você guardasse na sua cabeça. Primeira coisa para fazer reparo, perdoe. Perdoe. Quem você precisa perdoar? Ou você acha que num relacionamento familiar as coisas são um mar de rosas? Será que o seu irmão feriu você? As coisas que a gente mais ouve falar é de briguinha besta, que começou e que foi ficando grande, daqui a pouco tá um lá, não fala com o outro, o pai sem falar com o filho faz 30 anos. Perdoe. Esse é o primeiro ponto. Perdoe por quê? Por que eu tenho que perdoar? Eu não posso deixar para depois? Não. Perdoe porque Deus perdoou você primeiro. Ou você acha que você é santo e nunca fez nada na vida? Nunca precisou de perdão. 100% com Deus. Perdoe porque Deus perdoou você primeiro. Lá em Colossenses 3,13 diz assim: sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembre-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem perdoar os outros. Não tem o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso? E perdoa as nossas dívidas, assim como? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então, Deus nos perdoou primeiro. Perdoe porque o ressentimento é um veneno contra você mesmo. A falta de perdão é um veneno que você vai bebendo. E a amargura vai criando uma raiz tão grande que vai afetando todo mundo em volta. E eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas mais difíceis, que têm mais problema de relacionamento, são as pessoas que não perdoam. Ela tinha uma coisa para resolver. Ela não perdoou, ela foi ferida. Ok. Mas ela não perdoa. E leva aquele negócio. E vai levando. Ela vai ficando doente. Existem doenças que são resultado disso, de relacionamentos mal resolvidos. Doenças físicas mesmo. A pessoa começa a ficar com aquele câncer lá dentro, que vai crescendo. Não sou médica, não estou falando do câncer, mas é uma doença que vai comendo você por dentro. É a falta de perdão. Perdoe porque o ressentimento é um veneno. Em Jó 5:2 fala assim: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que te leva à morte. Alguém da sua família pode ter ferido você há 10, 30, 40 anos atrás. E você está com isso guardado. E toda vez você lembra disso. Já viu briga de marido e mulher? Porque não sei o que, porque eu lembro que você fez isso e aquilo. Gente, para. Se você é mulher e fica remoendo coisa lá do passado, minha filha, pare. Porque isso só acaba com o seu relacionamento. A gente de vez em quando discute, mas eu não posso toda discussão ficar lembrando. Porque lembra quando isso e aquilo, não sei o quê? Não faça isso. O perdão é assim, ó. Deus pega os nossos pecados, lá em Miqueias fala, que Ele pega os nossos pecados e Ele joga no mar do esquecimento.
Mar do esquecimento. Então, se Deus faz isso com os seus pecados, por que você não pode fazer isso com o erro do outro? Perdoe as pessoas que feriram você. A amargura não pode mudar o passado, não pode corrigir o problema, e ela só fere a você mesmo. Faz você se sentir um miserável. Perdoe também, porque você vai precisar do perdão. É um investimento. Perdoe porque você vai errar. E você vai precisar desse perdão depois. A gente não consegue, por mais boa vontade que a gente gente não consegue não pecar, não errar, fazer tudo certinho. Então é um investimento com você mesmo. Perdoe porque você vai precisar do perdão dos outros também. Lá em Marcos 11, 25 fala: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que o seu Pai que está nos céus perdoe os seus pecados também. A amargura é como se ela bloqueasse o sentimento de Deus e o perdão que Deus tem por você. Então, a primeira coisa é você perdoar as pessoas que te feriram. Mas aí tem o segundo passo, né? Você tem que pedir perdão também. Porque você também erra. E essa é pior, eu acho. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente não admite que a gente errou. Porque a gente nunca erra, sempre é o outro que erra. E aí você dá um jeito de jogar a culpa no outro. Não, o outro fez isso e aquilo. E fica se justificando, né? Não, o outro fez errado. Mas você tem que reconhecer isso também, que você também precisa pedir perdão. Não fique esperando o outro. E às vezes a gente tem que pedir perdão, mesmo por uma coisa que a gente acha que estava certo. Não, mas eu acho que eu fiz certo. Tome o primeiro passo, vá lá e peça perdão. Às vezes você vai descobrir que não era bem assim. Às vezes você vai descobrir que você fez coisas erradas também. Em Lucas 6,31 diz: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês. Mas existe um tempo certo, né, para pedir perdão. Às vezes você fala assim: eu vou pedir perdão, então na hora que a pessoa estiver saindo, você vai lá, olha meu bem, me perdoa e tal, não sei o quê. Não. Peça perdão numa hora em que der para conversar. Porque as coisas precisam ser corrigidas, precisam ser arrumadas. Se você está pedindo perdão, tem que saber por quê. Tem que ter uma hora para conversar. Não peça perdão, sai correndo e deixa para lá. Tem que ter uma hora certa. E também tem uma atitude certa. Né? Não adianta você falar perdão, pá, como se jogasse uma bomba na cara da pessoa. Tem uma atitude certa, de humildade. E isso é ruim. Porque a gente não gosta de ser humilde. Eu falo para o Cleves, né, que quando a gente, às vezes, vai dormir brigado, né, que eu acho que eu não sou a única que, às vezes, briga e vai dormir, né? Eu acho que talvez aconteça em outros lugares também. Mas, às vezes, a gente vai, assim, dormir meio emburrado um com o outro, aí vira de cara. Mas eu sei que eu não posso deixar o sol se pôr sobre a minha ira e tal. Aí eu fico. Eu que sou a orgulhosa lá em casa. Aí eu fico, viro. Aí daqui a pouco o pé pede perdão. O pé pede perdão primeiro. De costas lá e tal. Mas a gente precisa ter essa humildade. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja humilhante. A gente precisa pedir perdão. E ter a atitude certa, né? De humildade. Deus não nos trata conforme os nossos próprios pecados. Ele não leva em conta o que a gente faz e não se vinga, né, pelo que a gente fez. E por que a gente quer fazer isso com os outros, né? A gente fica querendo que deixa o outro lá, e aí você pirraça o outro, porque ele fez, eu não vou falar com você. E aí fica lá os dois dentro da mesma casa, dois bicudos, semanas sem se falar, porque não tem um que é humilde, né? E fica sempre o outro esperando que o outro tome a frente primeiro. E o terceiro ponto: troque a sua dor pela paz de Deus. Mas não é tão fácil assim, né? Se fosse fácil, não tinha tanta família aí com dificuldade. Mas troque a sua paz, a sua dor pela paz de Deus. Colossenses 3,15 nos fala assim: que a paz de Cristo seja o juiz do coração, seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Deus é que vai ser o nosso juiz. Se aconteceu alguma coisa que você precisa perdoar ou precisa pedir perdão, deixa que Deus seja o juiz disso.
Não é você que vai ter que julgar lá e culpado. Deixa que Deus julgue. Mas para isso você tem que pedir a ajuda dele, né? Precisa deixar que Deus trabalhe. E quando a gente perdoa, a gente libera as pessoas. A falta de perdão é como se fosse uma coisa que escraviza as pessoas, sabe? As pessoas ficam amarradas a você. E aquilo vai levando. E a sua vida parece que não dá certo. É falta de perdão. Falta de pedir perdão. É querer ficar com a dor todinha para você, sabe por quê? Tem gente que às vezes gosta daquela dor, assim, e de se sentir o coitado. Né? Parece que tem gente que gosta de chamar a atenção, se sentindo, estou sofrendo demais, tal. Mas ela própria está escravizada no próprio pecado dela, e não pedir perdão, e não ter essa coragem. Mas tem uma coisa que é muito mais importante. E a gente aqui falou sobre a fundação, né? O amor, a fé, a esperança. A gente falou sobre a estrutura que subiu, da gente ter perseverança, da gente enfrentar os problemas, da gente pedir sabedoria. A gente também falou dos reparos que a gente precisa fazer, de pedir perdão e de trocar a paz de Deus. Mas tem uma coisa que, se não tiver essa, não adianta nada. Não adianta nada você querer fazer coisa alguma. E isso é Jesus Cristo. Se a sua família, se seu edifício não estiver firmado na rocha, minha filha, não adianta nada. Você pode fazer o que você quiser, você pode rebolar, você pode seguir o passo a passo aqui, não vai adiantar. E eu queria perguntar para você hoje, a sua família está firmada em Jesus Cristo, que é a rocha? Às vezes a gente fala, não, eu sou crente, eu sou firme, eu vou na igreja. Outro dia no IBET a gente estava discutindo sobre isso, e foi interessante, o Fausto levantou uma pergunta lá, né? Que tem um versículo que fala lá em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Certo, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus. Você ama a Deus de verdade? Porque a Bíblia fala que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Você tem obedecido a Deus de verdade? Ou você está buscando segurança no seu próprio dinheiro, no seu próprio trabalho, você rala a semana toda, trabalha, ok, estou dando um lar seguro para os meus filhos. Só que não. A segurança não está nessas coisas. A segurança está em Jesus. Jesus é a nossa pedra fundamental, é Ele que é a nossa segurança. Não adianta você trabalhar de sol a sol e ficar lá enlouquecido para dar uma segurança para os seus filhos e para a sua família. Não é essa segurança que Deus quer que você dê. Marido, vou falar agora, eu sou a esposa, né, diz que é para a gente bater nos homens um pouquinho. Marido, presta atenção. Você precisa firmar a sua casa nos pés do Senhor. A sua esposa quer provisão? Quer provisão, é lógico que ela quer. O que a esposa mais quer é a sua provisão. Mas ela quer que você seja um homem segundo o coração de Deus. Se Deus mandar você entregar esse trabalho que você está hoje, você tem coragem de entregar? A gente tem, não sei se o Cleves já contou esse exemplo aqui, que a gente já contou tantas vezes, né? Mas o Cleves trabalhava no Jornal do Tocantins, e aí trabalhava lá, às vezes ele entrava 9 da manhã e saía 10 da noite, né? Porque ele era chefe lá, então tinha que ficar até acabar. E aí, nunca participava das coisas da igreja, porque o jornal trabalha sábado e domingo também. Então, estava lá, sempre enrolado. E aí, a gente tinha mutirão, tinha retiro, tinha não sei o quê, e o Cleves enrolado. E aí, um dia, ele sentiu Deus falando, entrega. Como entrega? Entrega. E ele não fazia nada errado, não. Era só o tempo. Às vezes, tem coisa que você sabe que está errado e não quer entregar. Quando ele entregou, Deus supriu a necessidade, ó. Muito mais. A gente, às vezes, fica se preocupando demais com dinheiro. E aí, como o meu pastor deu autoridade, né, para o meu pai e para minha mãe, queria dar o exemplo deles. Quando a gente veio para Palmas, a gente não tinha nada. A gente desbancou lá de Porto Alegre, em 94, quando a gente comia mais poeira do que come agora, né? Em 94, e aí eles oraram, colocaram diante de Deus, tal, para eles poderem saber, né, se era para vir ou não e tal. E aí, depois de 6 meses orando e decidindo, eles sentiram que era para vir. Deus dizendo,
Mas e a segurança, né? Como que nós vamos... Que segurança a gente vai ter para sair de um lugar que, tudo bem, não tinha dinheiro, era bem mais ou menos, mas tinha família, tinha tudo lá, né? A base estava lá. Como é que você vai desbancar com 5 meninos dentro de um Opala para um lugar que você não sabe o que é, totalmente diferente, né? Sem emprego, sem nada. E a escola dos meninos? E a igreja? E os maridos e esposas? Quem vão ser desses meninos? Né? Não era só um filho, eram 5 para se preocupar. E aí eu lembro que a minha mãe falou, né? Depois ela contou isso para nós, que ela ia anotando. Ela fez uma listinha de perguntas assim para Deus. Senhor, olha, escola. A gente precisa ter certeza de que o Senhor vai... eu não quero saber qual vai ser, eu quero saber que o Senhor está dizendo, ok. Escola, saúde, e ela foi botando. Maridos e esposas, igreja, né? A igreja estava primeiro. E foi falando lá, tá. E aí Deus foi respondendo um por um. Ok. A gente chegou aqui em Palmas, o primeiro lugar que a gente morou, depois eu descobri, Dário, foi na sede do CREA. Tinha sido sede do CREA lá, era uma lojinha assim, a gente alugou por R$50 aquela casa e a gente ficou morando lá. E Deus foi suprindo. A segurança que a gente teve quando criança, não era a segurança de saber que meu pai ia ter o melhor carro, de saber que o meu pai ia ter o melhor emprego. A gente não tinha essa preocupação. Dava para comer? Dava. Não dava? Não tem problema, a gente come pão. Não, isso nunca afetou a gente lá em casa. Mas a segurança que a gente tinha é de que ela e ele estavam firmados na rocha, que é Cristo. E aí, isso pode vir o temporal, pode destruir qualquer coisa. Pode faltar gasolina, pode o Brasil se acabar. Eu estou firmada em Cristo. Essa é a minha segurança. A minha segurança não é o meu trabalho estável. Não é porque eu sou concursado do governo federal e eu estou estável, eu sou seguro. Não, não é isso. A minha segurança é Cristo. É a certeza de que pode vir o que vier. Pode ter a discussão que tenha lá fora, ou o problema que tenha. Eu estou firmada em Cristo. Essa é a maior segurança que eu tenho. E eu estou falando aqui em nome dos meninos, e eu fico olhando, eles estão chorando lá. Porque a gente é chorão mesmo. Mas eu posso falar pelos meninos que essa é a maior segurança que a gente tem. É Cristo. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Porque eu aprendi assim quando eu cresci. Eu não tenho medo de faltar dinheiro. Eu não tenho medo de faltar casa. Eu posso morar onde for. Não é esse o meu medo. Mas eu tenho Cristo em mim. Você tem passado essa segurança para os seus filhos? Ou você tem se preocupado mais com coisas que não interessam? Com coisas que a traça e a ferrugem vão comer e fica para lá? Qual é a segurança que você tem passado para eles? Você é realmente um servo de Deus? Pensa aí na sua cabeça. Você realmente é um discípulo do Senhor? Você realmente entregou a sua vida para Deus governar? E se Ele falar vai, você vai. Se Ele falar vem, você vem. Se Ele falar vende, você vende. Qual é a segurança que você tem ensinado para os seus filhos? Eu queria orar por você agora. E eu queria que você de verdade pensasse aí. Pode ficar de pé. Pensa. Você já entregou a sua família para o Senhor? Você já consagrou a sua família para o Senhor? Se você não fez isso, faça isso agora. Consagre a sua família para o Senhor, porque é isso que vai trazer a segurança que eles precisam. Esses passos que eu falei aqui são consequência. Mas o principal é a sua vida consagrada. Não espere a sua esposa tomar uma decisão. Você tome a decisão primeiro. Não espere, mas o meu marido não fez isso, não fez aquilo. Vai você. Consagre a sua vida ao Senhor. Lá em Josué 24:15 fala: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida hoje. Eu não sei o que vai ser dos outros. Eu não sei o que os outros vão decidir. Mas eu, hoje, dia 27, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a partir daqui, vai ser tudo diferente.
A partir daqui, as coisas, Deus vai consertando. A gente vai sim pedir perdão, a gente vai sim enfrentar os medos, mas Deus está comigo, porque Ele é a minha rocha. A minha casa não está firmada na areia, ela está firmada na rocha que é Cristo.